Paz do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, né? Cadê a Rose? Está em casa? Vou lá passar, acabar o culto, dar uma surra nela e no Luciano. Vamos abrir as nossas Bíblias, o texto que ali está. Alguém aqui acompanhou a live pela manhã? Não? Então tá bom. Então, se repete, você vai pegar só metade da mensagem, tá bom? Seja bem-vindo, Walter. Segundo Samuel, capítulo 19. Maria, se dá para saber quem está com a gente aí? Não, na live, é? Não dá, não? Hã? Ah, é com o Gu. Que bom. Ronaldo, pai do Aleph? Ronaldo Machado. Ah, o Ronaldo. Está em Minas ou ele está aqui? Porque se ele estiver aqui, é outro que eu vou sair e dar uma surra. Ir lá na casa dele e dar uma surra. Se estiver em Minas, tudo bem, né? Está longe, né? Mas está aqui, tem que vir para o culto. Vamos prestar bastante atenção nesse texto, que diz assim, segundo Samuel, todos acharam? Alguém ainda não achou? Ricardo, ajuda o nosso irmão ali, por favor. Achou? Beleza? Então vamos prosseguir. Informaram a Joabe que o rei estava chorando e se lamentando por Absalão. Para todo o exército, a vitória daquele dia se transformou em luto, porque as tropas ouviram dizer: o rei está de luto por seu filho. Naquele dia o exército ficou em silêncio na cidade, como fazem os que fogem humilhados da batalha. O rei, com o rosto coberto, gritava: ah, meu filho Absalão! Ah, Absalão, meu filho, meu filho! Então Joabe entrou no palácio e foi falar com o rei. Rei, hoje você humilhou todos os teus soldados, os quais salvaram a tua vida, bem como também a de teus filhos e de tuas filhas, de tuas mulheres e concubinas. Amas os que te odeiam e odeias os que te amam. Hoje deixaste claro que os comandantes e os seus soldados nada significam para ti. Vejo que ficaria satisfeito se hoje Absalão estivesse vivo e todos nós mortos. Agora, vai e encoraja teus soldados. Juro pelo Senhor que se não fores, nenhum só deles permanecerá contigo esta noite. O que para ti seria pior do que todas as desgraças que já te aconteceram desde a tua juventude. Então o rei levantou-se e sentou-se junto à porta da cidade. Quando o exército soube que o rei estava sentado junto à porta, todos os soldados juntaram-se a ele. Feche seus olhos só mais um instante. Deus, esta palavra foi lida pela manhã e nós tornamos a ler. Eu sei que o Senhor tem algo de especial para falar com a tua igreja. Que esta palavra fique guardada no melhor lugar dentro do nosso coração. Aliás, que os nossos corações estejam prontamente abertos para receber essa palavra. Pai, em especial eu te peço pelas pessoas que estão em casa, porque às vezes uma coisa ou outra pode roubar a atenção delas. Que elas possam, Senhor, mesmo estando em casa, que elas possam fazer da casa delas o lugar onde elas estão, um altar. E que nesse altar seja oferecida a sua adoração, a sua atenção, o seu louvor, e que nada e ninguém venha tornar-se mais importante do que ouvir a tua palavra, a tua voz. Que assim seja, em nome de Jesus.
Amém. Meus irmãos, hoje pela manhã eu falava um pouco sobre esse texto que agora tornarei a falar. Mas quando a gente lê talvez esse texto aqui isoladamente, a gente não sabe a razão pela qual Davi estava destruído. E por que Davi estava agindo daquela forma? E qual foi o desdobramento de determinados acontecimentos que precederam o capítulo 19, que fez com que tudo isso tornasse verdade. Deixe-me contar então um pouquinho da história, do contexto, do que estava acontecendo, do que havia acontecido já há algum tempo atrás, e que por causa do desdobramento de acontecimentos anteriores, nós culminamos nessa triste história da morte de Absalão e outras coisas que nós veremos aqui. Davi, ele não foi um homem que teve poucas mulheres. Parece-me que Davi teve cerca de 20 mulheres. Nem todas elas eram suas esposas, algumas eram suas concubinas. E obviamente com essas mulheres, tirando Mical, que tornou-se esposa de Davi, porém era uma mulher estéril e nunca pôde ter filho. Mas todas as outras mulheres que Davi, com as quais ele casou, e também concubinas que ele teve alguns filhos. Mas nem todos os filhos que Davi teve com as suas respectivas esposas e também concubinas ocuparam lugares de destaque na história de Israel ou nas histórias bíblicas. Somente alguns, mesmo que se mencione os nomes dos filhos de Davi, que, como me parece, gira em torno de 20 filhos, nem todos ocuparam um lugar de proeminência, de destaque na Bíblia. Então eu quero apenas colocar em relevo, em destaque, alguns nomes que são filhos de Salomão, que ocuparam destaque na história. O primeiro, não é de se estranhar, que seja Salomão. Salomão foi o filho de Davi que ele teve com Betseba. E Salomão foi aquele que assumiu o trono após Davi partir para o Senhor. Davi teve este filho, como já disse, com a mulher chamada Betseba. Mas Davi também teve outros filhos que ocuparam um lugar de destaque na história bíblica. Por exemplo, quem nunca ouviu falar na Bíblia sobre Absalão? Absalão também era um filho de Davi, porém não era um filho que Davi teve com a mesma mulher que ele teve Salomão. Davi teve Absalão, mas com uma outra mulher, e o nome dela era Maaca. Quem nunca ouviu falar sobre Aminon também? Até por conta do que ele fez na Bíblia, não ficou registrado para nos exaltar, ou para exaltá-lo. Ficou registrado muito para envergonhar a ele próprio. Mas quando se fala de Aminon, logo se lembra do feito estarrecedor que este homem fez, e nós vamos falar sobre ele aqui também. Davi teve Aminon, mas também não foi com a mesma mulher. Não foi com Betseba, não foi com Maaca, mas foi com uma mulher chamada Ainoã. E ele também teve uma filha, que ocupou o lugar de destaque também por causa de uma tragédia que aconteceu com ela na Bíblia, e o nome dela é Tamar. Tamar também era filha de Davi, parece-me que a única filha que ele teve, porque todos os outros foram filhos, foi filha de Davi com Maaca também, a mesma mãe de quem? De Absalão. Pois bem, pensando nisso, meus irmãos, Aminon, num determinado momento da sua vida, ele permitiu que um sentimento estranho começasse a tomar conta do seu coração. Aminon é um dos filhos de Davi. Aminon começou a sentir-se atraído por Tamar, mas Tamar era sua própria irmã. Não era irmã da mesma mãe, mas do mesmo pai. Ele começa a olhar para aquela mulher e começa a sentir-se atraído por ela. Esse sentimento maligno tomou conta do coração de Aminon de tal forma que quando o primo dele foi fazer uma visita para ele, Jonadab, ele olha para o rosto de Aminon
e diz assim: por que o seu rosto está tão entristecido? Por que o seu semblante está abatido? O que está acontecendo com você, Aminon? E Aminon revela o segredo para o primo. O problema, primo, é que eu estou apaixonado. E talvez o primo dele, Jonadab, dissera: mas isso não é um problema, isso é bom. Ele falou assim: não, o problema é que eu estou apaixonado porque eu não deveria estar apaixonado. E por que você está apaixonado? Eu estou aqui parafraseando, tá? Eu estou apaixonado por a minha irmã Tamar. Quando Jonadab ouve isso dos lábios de Aminon, ao invés dele se espantar, não. Ele fala: mas é por causa disso que você está triste? Mas isso tem solução, rapaz. Vamos fazer o seguinte: você finge que está doente, vão avisar o seu pai, o rei Davi, ele irá visitá-lo. Quando ele chegar aqui para visitá-lo, você diz que você tem o desejo, porque você está doente, está dodói. Você diz que você tem o desejo que a sua irmã Tamar prepare uma refeição, um bolo para você, e que ela traga aqui. Quando ela chegar aqui com a refeição, você faz com ela aquilo que você quer fazer. E pareceu bom o plano de Jonadab, seu primo, e ele acatou. Então, o rei Davi veio visitar. Após a visita de Davi, Davi então comunica a sua filha Tamar: olha, vai lá cuidar do seu irmão, prepara uma refeição, prepara um bolo para ele. Ele não está bem. E Tamar prontamente faz a refeição, o bolo, leva para Aminon, e quando chega na tenda de Aminon, ele convida ela para entrar num lugar separado, no lugar em que ele dormia. E ela inocentemente entra. Quando ela entra, para surpresa dela, seu próprio irmão agarra e a violenta, a estupra. Parece estranho isso. Às vezes é muito comum você ouvir falar de estupro, né? Mas parece que é inaceitável, não que seja pior, porque nós sabemos que o estupro é o estupro, independente de quem foi estuprado, mas estuprar a própria irmã. E é interessante que esse homem tinha um desejo tão grande pela irmã, que a irmã diz assim: se você pedir para o nosso pai, para o rei, ele me entrega a você como sua esposa, mas não faça isso. Ele não quis saber, ele a violentou. E pior, depois que violentou, sabe o que ele fez, William? Ele expulsou ela de casa. A Bíblia diz que ele sentiu aversão por ela, pegou nojo dela. Ele só queria deitar-se com ela, ter um relacionamento sexual, e depois mandou ela embora. Tamar sai da tenda de Aminon, joga cinza sobre a cabeça e vai embora. No caminho, não sei se ela encontra com ele ou ele encontra com ela, mas ela encontra com seu irmão Absalão. Absalão olha no semblante de Tamar e percebe que algo de muito grave havia acontecido. E ele pergunta para ela: o que aconteceu? E Tamar revela o ato repugnante que seu irmão Aminon cometeu contra ela. Ele me violentou. Absalão indignado, mas não faz nada. Talvez que provavelmente ele esperasse que quando a notícia chegasse ao seu pai Davi, certamente, sendo rei e sendo pai, ele tomaria as devidas providências. Não sei se pior ou tão ruim quanto, quando a notícia chega para Davi, Davi também fica indignado. Mas Davi não faz nada. E isso aumenta o ódio no coração de quem? De Absalão. Porque ela era a irmã direta dele. Não era uma meia-irmã, como se chama, filha só do pai ou filha só da mãe. Irmã direta. 2 anos se passam. Absalão guarda aquele ódio dentro do coração, enraivecido por aquilo que o irmão havia cometido, talvez enraivecido 2 vezes, por conta da impunidade que o rei poderia ter feito e não o fez, talvez porque era filho. 2 anos se passaram, e dentro do coração de Absalão havia aquele ódio. E ele estava tentando fazer alguma coisa. Um dia ele chega para o rei e diz assim: rei, gostaria de reunir a família, fazer uma festa. Será que eu posso? Gostaria que o senhor fosse também. E o rei diz assim: olha, pode fazer a festa, tem a minha bênção, mas eu não vou. Mal sabia o rei que essa festa que Absalão estava tramando fazia parte de um plano maior.
Ele então convida os seus irmãos, por parte de pai, por parte de mãe, faz a festa, só que na festa ele já dá uma ordem aos seus homens, ele diz assim: quando o meu irmão Amnon estiver embriagado, para que ele perca os reflexos, não tenha como reagir, eu quero que vocês matem ele. Os homens de Absalão dizem assim: não podemos fazer isso, é filho do rei, é seu irmão. Ele falou assim: pode matar e colocar a responsabilidade em mim mesmo, que eu assumo. Era uma forma que Absalão havia encontrado de poder vingar em Amnon aquilo que ele tinha feito com a sua irmã Tamar. E para a tristeza, infelizmente, quando Amnon estava embriagado, os homens de Absalão vão para cima e tiram a vida de Amnon. Quando ele tira a vida de Amnon, a notícia logo corre, chega rápido ao rei. E o rei recebe a notícia que seu filho Amnon morreu. Talvez você possa dizer assim: talvez o rei ficou até, ainda bem que essa praga morreu, porque estuprou minha filha. Não, mas a Bíblia diz que ele ficou muito triste. Ficou muito triste. E ficou enraivecido com quem agora? Com Absalão. O que Absalão faz? Quando ele sabe que o rei ficou com muita raiva por ele ter mandado matar o seu próprio irmão, filho de Davi, ele foge. E a Bíblia diz que ele vai para uma cidade chamada Gesur, ou Gesur, e por lá ele permanece durante 4 anos, Absalão, fugindo do pai, com medo da surra, com medo talvez que agora o pai, embora não tivesse punido o seu irmão Amnon, por ter violentado seu irmão, mas talvez punisse ele agora por ter tirado a vida, então ele foge. Durante 3 anos ele permanece nesse lugar, só que depois ele quer voltar. E surgem algumas pessoas que intercedem diante do rei, para que Absalão possa voltar. Davi então cede e permite que Absalão volte para Jerusalém. No entanto, ele diz assim: na minha casa não vai morar. Na minha casa eu não quero ele perto de mim. Ele pode até voltar para Jerusalém, mas eu não quero. Isso deixou Absalão o quê? Com raiva novamente. Ele ficou tão enraivecido, tão descontrolado, que agora o plano maior de Absalão era ocupar o lugar do rei, era ocupar o lugar do pai. Para isso, o que ele fazia? Ele ficava nas portas de Jerusalém, quando alguém ia entrar para ir aconselhar-se com o rei, ele dizia assim: qual é o teu problema? O rei está ocupado, está descansando, não está? Diga para mim qual é o seu problema, eu posso trazer uma solução. E as pessoas, como viam nele o filho do rei, apresentavam o problema, ele trazia uma variante, uma solução. E com isso ele foi conquistando aliados, até o ponto de ele formar um grande exército. Quando ele formou um grande exército, através dos adeptos que ele formou, fazendo boca de urna, distribuindo santinho, o que ele faz? Agora é o momento de eu ir para cima do rei, tirar a vida do rei e assumir o trono. E é o que ele faz. Só que quando ele monta o seu grande exército e vai para cima do rei, o rei olha, um homem experiente. Davi sempre foi um homem de guerra. Os valentes que com ele estavam também eram homens experientes de guerra. Mas Davi sabe o que ele faz? Eu não vou guerrear contra Absalão. Ele convoca o exército dele para fugir junto com ele, mas para proteger a vida dele, mas para fugir. Ele não quer confrontar o exército de Absalão. E ele foge. Só que num determinado momento, na força da batalha, da pressão, ele então libera o exército dele para ir batalhar, para ir lutar contra o exército de Absalão, que está perseguindo ele para tirar a vida dele. O próprio filho querendo tirar a vida do próprio pai, para assumir o trono. Só que quando Davi libera o exército, ele dá uma ordem para o exército: olha, pode lutar, pode batalhar, mate quem tem que matar, lute com quem tem que lutar, só faça uma coisa: cuidado com Absalão, não tire a vida dele não, é meu filho. Talvez algumas pessoas aí no meio não entenderam, falaram assim: poxa, mas eu sei, é teu filho, mas está querendo tirar a sua vida. E o Davi disse assim: olha, mesmo assim, traz Absalão com vida, eu não quero que ele morra. Faça qualquer coisa, nem que ele não queira vir, libere ele, mas não tire a vida dele. Então o exército sai sob a direção de Davi para batalhar contra o exército de Absalão. No entanto, tem que preservar a vida de Absalão, porque de um lado está o pai, que mesmo sendo perseguido, mesmo sendo ameaçado, mesmo sabendo que quem está do outro lado é sangue do seu sangue, carne da sua carne, ossos dos seus ossos, mas querendo tirar a vida, mesmo assim ele não quer. Só que acontece algo inesperado.
Em meio à batalha, Absalão está montado numa mula e ele atravessa. No momento que ele atravessa, a Bíblia diz que na parte superior ele ficou preso nos galhos de alguma árvore. De certa forma que ele não conseguia sair. Sabe aquele desenho do pica-pau? Sabe aquele desenho do pica-pau, que às vezes o cara passa assim e fica preso, o cavalo passa, vai embora e fica preso no pescoço na árvore? Eu imagino que deve ter sido uma cena semelhante a essa. Quando eles olham e percebem que Absalão, os soldados falam assim, vamos matar. Um soldado diz assim, não faz isso. O rei disse que não é para tirar a vida, vamos pegar, descer da árvore, vamos amarrar e vamos levar para o rei. Mas não vamos tirar a vida. O outro soldado falou assim, não, eu vou matar. Foi lá e matou. Tirou a vida de Absalão. Tirou a vida do rei. Aliás, tirou a vida do líder. Acabou-se a guerra. Foram embora. Voltaram. Quando chega a notícia para Davi, Davi, todos aqueles que eram seus inimigos foram mortos, outros fugiram, mas inclusive o teu filho Absalão está morto. Aí é que nós entramos no capítulo 19 do livro de 2 Samuel. Davi então, ele entra para o seu quarto, e ele começa a gritar desesperadamente. Absalão, meu filho, Absalão, meu filho, Absalão, meu filho. Davi já havia perdido um filho, por nome Aminon, porque Absalão o havia matado. De certa forma, Aminon já tinha cometido um ato repugnante em Israel, estuprar a própria irmã. Será que já não bastava toda essa desgraça na vida de Davi, agora vem a morte de Absalão? Ele estava inconformado com isso. Então nós chegamos no capítulo 19, e a Bíblia diz então que Joabe, ele vê o rei, e o rei está chorando e lamentando por Davi. Só que Joabe fica indignado com isso. E ele vai tirar satisfação, de certa forma, com o rei. Diz assim, rei, hoje você humilhou os seus comandantes, humilhou todo o seu exército, porque nós trabalhamos para proteger a sua vida. Nós protegemos a sua vida, nós protegemos a vida das mulheres que você largou em Jerusalém, que eram suas esposas, são suas esposas. Nós protegemos a vida das mulheres que eram as suas concubinas. Nós protegemos a vida dos seus filhos e das suas filhas que ficaram em Jerusalém. E sobretudo nós também protegemos a sua vida. Aí ele olha para Davi e diz assim, parece que você ama quem te odeia, e você odeia quem te ama. Ele estava dizendo assim, poxa, Absalão te odiava, e você estava amando ele. E nós que amamos você, parece que você odeia. E Joabe fica tão indignado que ele diz assim, parece que seria melhor que Absalão estivesse vivo e nós tivéssemos morrido. Aí, cheio de autoridade, corajoso Joabe, né? Mas cheio de autoridade, mas também cheio de razão. Ele chega para o rei e fala assim, levanta daí agora, vai lá falar com os teus soldados, porque foram eles que deram a vida por você, não foi Absalão. E se você não fizer isso, você pode ter certeza de uma coisa, todos eles vão te abandonar. E toda a desgraça que aconteceu desde a tua juventude até agora, não vai se comparar com o que pode ainda acontecer. A Bíblia diz que no versículo 8, Davi se levanta, ouviu a voz dele, levanta, senta na porta da cidade. A Bíblia não diz que ele agradece aos soldados, mas diz que ele fica ali sentado olhando para os soldados. E os soldados talvez entendendo a dor de Davi, e ao mesmo tempo sabendo que ele está... Porque toda vez que o exército ganhava era dia de festa, não era dia de luto. Mas ali estava comemorando o luto, estava se celebrando o luto, por causa da morte do filho de Davi, e não a vitória que o exército de Davi havia conquistado. Eu contei toda essa história aqui para vocês, meus irmãos, para nós chegarmos nesse momento do capítulo 19. Essa semana, enquanto eu meditava nesse texto, Deus falou no meu coração algumas coisas que eu queria compartilhar com vocês. Nós sabemos que esta vida ela é muito boa. Nós sabemos que nós só existimos porque Deus nos fez. Mas a vida não está somente na capacidade que existe em nós de dar força a esse corpo para poder fazer com que esse corpo viva a vida que nos é apresentada. Nós sabemos que na vida nós enfrentamos tantas coisas boas, coisas ruins, e também desfrutamos de coisas boas. E esse texto que nós acabamos de ler aqui, do capítulo 19, eu gostaria de compartilhar com vocês aquilo que Deus colocou no meu coração,
Porque tudo isso acontece na nossa vida, porque a vida é um aprendizado. Nós estamos em constante, nós nunca sairemos da escola da vida, a não ser quando um dia o Senhor nos chamar. E até nessas histórias ruins, tristes como essa, nós podemos extrair para nós lições valiosíssimas, para que não se repita na nossa vida aquilo que aconteceu na vida de Davi. Hoje pela manhã eu falava que nesta vida, para você não ter uma pessoa como centro e a razão da sua vida. Porque Salomão fez de Absalão, por um momento, o centro da sua vida e a razão da sua vida. Parece que num dado momento não importava mais ninguém para Davi, a não ser Salomão. Davi não chegou a pensar que se o exército dele tirasse a vida de alguns componentes do exército de Salomão, ele estava tirando a vida de pais de famílias. Ele estaria tirando a vida de pessoas que também tinham pais e que chorariam, mas ele não estava preocupado com isso. Ele estava preocupado com quem? Com Absalão. Absalão era o centro da vida dele, era a razão da sua existência naquele momento. Então ele disse o seguinte: olha, se você tiver que tirar a vida de alguém, que tire a vida das pessoas que fazem parte do exército de Salomão. Mesmo que ele tenha pais, mesmo que ele tenha um esposo, mesmo que eles tenham filhos, eu não estou nem aí, eu quero que proteja o meu filho. Eu falei hoje essa manhã, o que tem sido o centro e a razão da sua vida? Porque aquilo que ocupa o centro da sua vida, se ainda não é Jesus, certamente uma hora essa pessoa terá que sair e dar lugar a Jesus. A não ser que você não queira Jesus como o centro da sua vida e a razão da sua vida. Eu não vou falar tudo o que falei, apenas vou esboçar duas verdades aqui, depois vou continuar. Falei também pela manhã que nessa vida nós precisamos valorizar aqueles que estão e sempre estarão lutando por nós. Quem estava lutando por Davi não era Absalão. Quem estava lutando por Davi eram os seus soldados, eram os seus comandantes. Eu disse pela manhã que muitas vezes, William, nós exaltamos, honramos pessoas que na realidade não merecem serem exaltadas nem serem honradas. E as pessoas que merecem ser exaltadas e serem honradas, nós não exaltamos e não honramos. Davi deveria exaltar o seu exército, seus comandantes, mas não. Ele estava preocupado com Absalão. E às vezes nós estamos tão preocupados com os Absalões na nossa vida, e esquecemos de pessoas que verdadeiramente estão lutando por nós. Mas por causa talvez de vínculos, talvez por causa de ter o mesmo tipo sanguíneo, descender de uma família sanguínea mesma, nós valorizamos essas pessoas e esquecemos que essas pessoas talvez, muito provavelmente, não estão fazendo aquilo que outros que estão ao nosso lado estão fazendo. Essa foi a segunda verdade que eu coloquei nesta manhã. Falava hoje pela manhã: valorize aqueles que estão e sempre estarão na luta por você. Davi, de um lado tinha o seu filho, e nós sabemos que é dolorido perder um filho. Nunca passei por essa experiência, espero nunca passar. Eu espero que a vida siga o curso normal, que eu vá primeiro. Os meus filhos terão que assistir a minha partida e a partida da minha esposa, mas eu não quero assistir a partida deles. Sabemos que isso é uma dor muito grande, mas a gente precisa valorizar as pessoas não por causa do grau de familiaridade ou de afinidade. Nós precisamos valorizar as pessoas que estão lutando por nós. Que faça sol ou chova, elas estão do nosso lado. E agora nesta noite eu quero compartilhar mais duas verdades com vocês sobre o que acontece nesta vida. Nessa vida, meu irmão, não permita que o afeto por um anule a gratidão por todos. Vou repetir. Nessa vida, não permita que o afeto que você tem por uma pessoa que é muito forte venha anular a gratidão que você deve ter por todos que cercam a sua vida. No versículo 6 diz assim: amas os que te odeiam e odeias os que te amam. Joabe dizendo: hoje deixaste claro que os comandantes e os seus soldados nada significam para ti. Vejo que ficaria satisfeito se hoje Absalão estivesse vivo e todos nós mortos. Ele estava dizendo assim: você ama tanto o seu filho Absalão, o afeto, o grau de afeto que você tem
pelo seu filho Absalão, mesmo ele tornando seu inimigo, tem anulado a gratidão que você deveria ter por todos aqueles que lutaram pela sua vida. E ele fica tão indignado assim: eu vejo que hoje talvez seria melhor você ter perdido a guerra, mas o seu filho estar vivo. Aí Joabe diz assim: então eu percebo que eu como comandante, os outros comandantes de todo o exército, não tem nenhum valor para você, Davi. E deixe-me dizer, meus irmãos, por mais que você concorde com aquilo que eu estou falando com você, é aquilo que muitas vezes nós fazemos na nossa vida. Por causa do afeto que nós temos por um ou por uns, nós anulamos a gratidão que devemos ter por outras pessoas. Eu sempre falo aqui, nós precisamos aprender a defender a verdade. Não que a verdade precisa de defesa, mas se tivermos que defender, temos que defender a verdade e não pessoas. Talvez se você olhasse para alguém assaltando uma casa, em frente à sua casa, e você tivesse a oportunidade de denunciar, você denunciaria, não denunciaria? Denunciaria sim ou não? Mas se de repente, ao sair da casa que está sendo assaltada, você se depara com uma fisionomia muito familiar, e com muito cuidado você começa a perceber que aquela pessoa nada mais é do que o seu próprio irmão, que assaltou a casa do seu vizinho. Talvez nesse momento, toda aquela sua intrepidez, toda aquela sua coragem de denunciar o bandido, o assaltante, termina: é meu irmão. Você não vai denunciar? Não, é meu irmão. Por causa do afeto para com um, você anula a gratidão para com todos que cercam a sua vida. Gênesis capítulo 37, verso 3. Isso não é normativo, mas ainda existe isso. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho. A Bíblia deixa claro que o sentimento que Jacó tinha, que Israel tinha, como você preferir, pelo seu filho José, era infinitamente maior do que o sentimento que ele tinha por os outros filhos que ele também tinha. O afeto que Israel tinha pelo seu filho que foi concebido na velhice era infinitamente maior do que o amor que ele tinha pelos outros filhos que ele também tinha. Eu sei que talvez você possa dizer: não é o meu caso, e eu fico feliz por isso, mas a verdade é que ainda existe isso. Existem pais que preferem filhos. Minha esposa às vezes diz algo que eu também concordo com ela, é verdade, mas ainda existe esse preferencialismo. Não é que nós temos preferências, porque quando a gente diz que existe preferência, a gente pode estar depondo contra a gente mesmo, né? Porque eu sou pai. Qual que você prefere? Não, não prefiro nenhum. Mas você disse que existe preferência. Pois é, mas também disse que existem as exceções. Minha esposa diz que existem afinidades. Às vezes pais têm mais afinidades com determinados filhos e menos afinidades com outros filhos. Mas a verdade é que no caso aqui de Israel, a Bíblia deixa claro que ele gostava de José mais do que dos outros irmãos, dos outros filhos que ele tinha. Tanto é que isso levou este homem, Israel, a fazer uma túnica para todos os filhos, foi? Não, ele fez uma túnica só para José. Agora eu quero perguntar para você, será que o seu afeto por uma determinada pessoa não tem anulado a gratidão que você tem que ter por todas as pessoas que cercam a sua vida? Mas a sua atenção está tão voltada para essa pessoa, que em você, e você permitiu que nascesse esse sentimento, que sobrepujou o sentimento que você poderia ter pelas pessoas que cercam a sua vida. O problema não é você amar aquele que você ama. O problema é você deixar de amar aqueles que você também deve amar. O problema não é você se declarar a um. O problema é você não se declarar a outros. O problema não é você entregar a vida por um. O problema é você não estar disposto a entregar a vida
pelos outros também. Essa história nos ensina que no caso de Davi, o amor que ele tinha por Absalão fez com que ele deixasse de agradecer os comandantes, os soldados que estavam lutando pela sua vida, para preservar a sua vida. Eu quero perguntar para você, como anda o seu afeto por algumas pessoas? Será que esse afeto é tão grande que tem impedido que você note e que você precisa expressar a gratidão por pessoas que estão cercando a sua vida? Eu às vezes ia numa determinada festa de uma determinada pessoa e toda vez que eu chegava nessa festa, quando essa pessoa, podia estar quem fosse, mas se não tivesse aquela pessoa que ela esperava estar, ela sempre ficava triste. E ela sempre dizia, por que você está assim? Ah, fulano não veio, fulano não veio, fulano não veio. Toda festa era assim, fulano não veio. Até que um dia alguém tomou coragem e disse assim, pois é, mas todos nós estamos aqui. Será que a festa tornar-se-á alegre e feliz só quando a pessoa vier? E se ela não vier? Como é que fica todos nós que nos deslocamos para estar aqui com você? Não temos nenhum valor? Se for assim, então faça uma festa só para essa pessoa. E desconvoque-nos. Mas a verdade é que às vezes, direto ou indiretamente, nós cometemos esses deslizes sem que nós percebamos. Nós costumamos notar aquele que nós gostaríamos que estivesse e esquecemos de agradecer pela presença daqueles que se empenharam e vieram. Eu sei que talvez aquele que você gostaria que estivesse e não está, é alguém muito importante, mas você também não deve deixar de dar o devido valor para aqueles que talvez você não considera tão importante quanto aquela pessoa que faltou, mas elas devem se tornar importantes por conta de estarem ali com você. Quem estava com Davi foram seus soldados e seus comandantes. Não foi o filhinho querido do seu coração. Tiago 2,9 diz assim, mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado. A gente pensa que às vezes tratar com diferença, a gente trata por conta de que nós não temos afinidades. Mas a Bíblia diz que esse tratamento diferenciado, ou seja, você oferece um tratamento para um, oferece um tratamento para outro, tem nome, chama-se parcialidade. E a parcialidade se encaixa dentro da categoria daquilo que Deus chama de pecado. Agir com parcialidade é cometer pecado. Davi estava agindo com parcialidade. Ah, pastor, mas de um lado existiu o filho, é verdade, um filho que queria matá-lo. De um lado existiu o filho, é verdade, um filho que queria usurpar, que queria tomar o seu lugar no trono. Ah, mas pastor, era um filho, é verdade. Um filho que não estava medindo esforços para formar um grande exército, para tirar a vida do próprio pai, desonrar o pai, humilhar o pai. E pessoas que nem sequer faziam parte da família de Davi, mas eram homens corajosos e estavam prontos, por causa da sua lealdade, entregar a sua vida pelo rei. Então, meu irmão e minha irmã, nessa vida, não permita que o afeto que você tem por alguém anule a gratidão que você deve ter por todos aqueles que também estão na sua vida. Até porque, vou dizer um negócio para você, no final, quem vai estar te defendendo não vai ser Absalão. Quem vai estar te defendendo serão os seus soldados, os seus comandantes. Aquele que você um dia levantou para estar junto com você. Eu sei que essa questão de grau de parentesco tem um grande peso. Mas nós que nascemos de novo, embora devemos considerar esse vínculo que existe por causa desse vínculo consanguíneo, nós precisamos saber que, independente do vínculo que existe, nós precisamos saber quem está dia a dia do nosso lado. Quem está disposto a entregar a sua vida. Porque existem pessoas, meus irmãos, que elas vão lutar por você, desde que a luta que ela vai lutar não vai comprometer a sua vida. Que elas estão dispostas a ajudar você, desde que a ajuda que ela tenha que dar a você, seja uma ajuda de 2, 3 dias ou uma semana no máximo. Mas se demandar mais dias,
ela já deve ser colocada no banco como suplente e talvez nem ser convocada como suplente, porque ela não terá tempo para isso. A Bíblia diz que existem amigos que são muito mais do que? Mais do que? Do que um irmão. E a última verdade que eu quero falar essa noite aqui para vocês, que nesta vida que você vive, faça o que é certo fazer, mesmo quando você estiver sem vontade. Nós não devemos condicionar aquilo que é certo nós fazermos à nossa vontade. Porque muitas vezes a nossa vontade vai nos proibir de fazer aquilo que é certo. Você quer ver um exemplo claro e engraçado sobre isso? Quando você percebe que você já ultrapassou do peso que você deveria ter, que você já ultrapassou a barreira do sobrepeso e que você está obeso, e que você sabe que você precisa fazer uma dieta alimentar, praticar exercícios físicos, não só atividade física, mas exercício físico, que você precisa se reeducar no que diz respeito à alimentação, mas a sua vontade diz assim: vamos para o McDonald's pedir um triplo, com uma Coca-Cola gigante e a batata maior que houver. E o problema não é você ir lá de sábado comer isso no domingo, o problema é quando isso se repete na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Você sabe o que você tem que fazer, mas na realidade você não faz, porque a vontade não te deixa fazer. Mas a proposta aqui nessa história é que você faça o que é certo, o que é preciso fazer, mesmo quando você estiver sem vontade. O texto diz assim no versículo 7, versículo 8, parte A: agora, vai e encoraja teus soldados, juro pelo Senhor que se não fores, nenhum só deles permanecerá contigo esta noite. O que para ti seria pior do que todas as desgraças que já te aconteceram desde a sua juventude. Então o rei levantou-se, sentou-se junto à porta da cidade. E a Bíblia diz que ele não falou nada, só que ele foi lá. Davi fez o que ele tinha que fazer. Não tinha vontade de fazer. Afinal de contas, ele tinha perdido o filho. Ele não tinha motivo nenhum para comemorar, mesmo tendo vencido a guerra, porque ele tinha perdido o seu filho. Mas ele fez o que era preciso fazer, sob pressão, mas fez o que era preciso fazer. Por quê? Ele não condicionou o que ele tinha que fazer à sua vontade. A nossa vontade, meus irmãos, muitas vezes, talvez seja boa. Em alguns momentos elas podem ser ruins. Por exemplo, talvez a sua vontade, o que você precisava era estar aqui hoje, mas o que sua vontade disse para você ficar em casa e assistir o culto. Não estou dizendo que é o seu caso em casa, tá bom? Mas pode ser. Talvez chegue a terça-feira na hora da live da escola bíblica, bem naquele horário, às 20 horas, terça-feira às 20 horas, a sua vontade diga assim: eu preciso fazer outra coisa. Agora eu sei que é a live, eu sei que é a escola bíblica, eu sei que é importante, mas agora eu vou fazer outra coisa. Ou talvez a sua vontade vai dizer para você: larga todas as outras coisas, vamos buscar o reino em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas. E pela fé, vamos dar esse passo de fé. A questão, meu irmão, é que para fazer o que é certo, nós não devemos sentir ou esperar a vontade de gritar para que a gente pratique o que é preciso ser praticado. Nós temos que fazer o que é certo, independente do sentimento que temos ou que está gerando dentro de nós. 1 Coríntios 9, 27 diz assim: mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo. Você que está em casa, não está dando para enxergar, espero que esteja com a sua Bíblia, tá? Mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Apóstolo Paulo estava dizendo: olha, o que a minha carne, a minha natureza pecaminosa deseja é contrário, mas sabe o que eu faço com ela? Eu autoflagelo ela, eu sacrifico ela, eu judio dela, eu esmurro o meu corpo, e eu torno o meu corpo escravo do quê? Do Espírito de Deus que está em mim. Apóstolo Paulo estava demonstrando para nós que não é fácil vencer a nossa carne, não é fácil vencer a natureza terrena, não é fácil nós condicionarmos a nossa vontade, a vontade perfeita e agradável de Deus, mas precisamos fazê-lo. Por quê? Porque é só assim que a gente vai conseguir fazer o que é certo, mesmo quando você estiver sem vontade.
Por exemplo, a disciplina da oração. Se nós esperarmos de dentro de nós irradiar uma força tremenda que diz assim, não, eu vou sair daqui, não aguento mais, eu preciso orar. Pode ser que em algum momento isso aconteça, mas isso seria não, é a exceção. A regra é a seguinte, toda vez que você tem que orar, o seu corpo vai dizer assim, depois, agora você está cansado, ou agora você está atrasado, ou agora você está ocupado. A regra será essa, o corpo sempre tentando aprisionar aquilo que pelo Espírito está sendo ministrado ao seu Espírito. A sua alma ela é mediadora, de um lado está aqui o corpo, do outro lado está o seu Espírito. Aonde está o Espírito de Deus? No meio está a alma. A alma toda, o tempo todo ela governou, ela ditou as regras. E muitas vezes foi submissa aos desejos que a carne comunicava a ela. Você tem isso, vai lá, segue, vai fundo. Algumas coisas ela até sugeria. Só que agora existe, nesse compartimento secreto, alguém que tinha adormecido, que era o nosso espírito, mas agora com o Espírito de Deus habitando nele, ele foi vivificado. E agora existe um outro líder, mas um líder que não impõe, um líder que sugere o que é melhor. Só que de certa forma, quando ele sugere, ele precisa ter um consentimento da alma. Para que a alma ministre ao corpo, dizendo assim, não, a gente sempre fez isso, mas não vamos fazer porque não é bom. Tenho conversado aqui com o Espírito tem conversado comigo, e isso não é bom. E eu tenho pensado, não é bom mesmo. Mas sempre será uma guerra. Principalmente no que diz respeito a fazer o que é certo. Eu sei que nós somos pessoas imperfeitas, e que nem sempre fazemos o que é certo. Mas que quando fizermos o que é errado, que seja um acidente, que seja um descuido, que seja uma falta de vigilância, não porque nós nos encontramos em pleno estado de consciência, e em pleno estado de consciência vamos fazer aquilo que nós sabemos que não devemos fazer, ou deixar de fazer aquilo que precisamos fazer. Davi estava triste com a morte de seu filho. Provavelmente ele não gostou da bronca que ele ganhou de Joabe, mas ele fez o que ele tinha que fazer. Foi lá, sentou à porta. A Bíblia não fala mais o que aconteceu, mas os soldados, só de ver Davi ali, vamos continuar seguindo esse homem. Entendemos a dor dele, sabemos que ele está sofrendo, mas também ele não nos abandonou, não deixou de reconhecer que nós estávamos pelejando por ele. Então vamos continuar com ele. 1 Provérbios, capítulo 21, verso 3, eu finalizo essa mensagem dizendo o seguinte: fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. Por que algumas pessoas vivem oferecendo sacrifícios, inclusive financeiros, fazendo votos, mas nunca alcançam aquilo que desejam alcançar? Porque o que é aceitável ou mais aceitável ao Senhor não é o sacrifício que você está oferecendo, mas a atitude de agir justamente e de uma forma certa. Não adianta você oferecer sacrifício se você está agindo injustamente e não está praticando aquilo que é certo. Porque o que é aceitável para Deus, veja bem, não é que Deus não aceita o sacrifício, mas Ele condiciona o sacrifício. Ou seja, Ele está dizendo, se você quiser me oferecer um sacrifício, eu posso aceitar, desde que seja precedido de justiça e de algo que é certo. Porque se você me oferecer um sacrifício, mesmo sendo um bom sacrifício, ele não vai anular a sua injustiça e não vai anular aquilo que você fez de errado. Aliás, eu até prefiro que você não ofereça. Eu prefiro que você haja com justiça e pratique o que é certo. E depois ele me oferecer o sacrifício, se você assim desejar. Meu irmão e minha irmã, essa história de Davi, que talvez nos parecia uma história que não valia a pena nem lembrar de tudo que aconteceu. E se a gente for procurar aquilo que no âmbito da justiça se fala do nexo causal, olhando lá atrás, né? Tudo começou por causa de um homem que quis deitar-se com a sua própria irmã, que a violentou e que depois o irmão indignado tirou a vida dele
e que depois, indignado porque o pai não o corrigiu, se revoltou contra o pai, montou um exército e foi para cima do pai. E por ele ter feito tudo isso, ele perdeu a sua própria vida. E por ter perdido a sua própria vida, isso deixou o coração de Davi muito triste. Mas mesmo através de uma história triste como essa, nós podemos aprender que pessoas não devem ocupar o centro da nossa vida. Quem deve ocupar o centro da nossa vida sempre será Jesus. Eu li hoje pela manhã, se você ama o seu pai, a sua mãe, o seu filho, a sua filha, o seu irmão, a sua irmã, mais do que a mim, você não pode me seguir. Jesus deixou muito claro, ou eu ocupo o centro da sua vida, ou você não pode ser aquele que diz que vai me seguir. Se o centro da sua vida ainda é seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, seu filho, sua filha, então deixe-me dizer algo para você. Você ainda não tornou-se um discípulo do Senhor. O Senhor tem que estar não em você, mas no centro de você. Ele tem que ser aquele que é mais importante para a sua vida. Valorize as pessoas, não só porque elas são seus parentes, ou porque são seus amigos. Valorize as pessoas que estão com você todos os dias. Aquelas que te carregam no colo, aquelas que às vezes brigam com você, aquela que às vezes te dá um beijo, às vezes aquela que te dá uma chinelada, mas está todo dia com você. Valorize essas pessoas. Não aquelas que esporadicamente trazem um panetone para você no final do ano, ou que numa sexta-feira manda entregar uma pizza para você, ou que no dia da Páscoa manda entregar um ovo recheado para você, ou que esporadicamente te convide para passar um final de semana na casa dele, ou te convide para comer um lanche, o que você quiser no McDonald's. Não. Valorize as pessoas que estão todo dia comendo arroz e feijão com você. E que não se queixa de você. Não se queixa de você ter trazido o pior feijão, que ela vai fazer o melhor feijão. E você não se queixa dela ter feito daquele pior feijão o melhor feijão, mesmo que não seja o melhor feijão. Mas está sempre do seu lado. Não deixe que o afeto por uma pessoa anule a gratidão que você tem que ter por todas. Quando você fizer uma festa de aniversário, chamar todas as pessoas, mas não vier aquela que você gostaria que viesse, esquece aquela, valorize aquelas que vieram, aquelas que estão. É essa que você tem que valorizar. Aquilo que Davi tinha que fazer era valorizar os seus soldados, seus comandantes, não o seu filho. Embora sendo filho. Faça o que é certo, mesmo se estiver sem vontade de fazê-lo. Essa semana nós tivemos uma decepção muito grande. Eu um pouco, meu pai ainda mais. O meu irmão caçula, ele mora sozinho na casa do meu pai, lá em Pirituba. O meu irmão caçula, ele é alguém que nunca se deu muito bem com o trabalho. Não tem afinidades com o trabalho. Ele tem afinidades com algumas drogas recreativas, vamos assim dizer. Ele vendeu o botijão de gás e nós viemos embora. No meio do caminho, meu pai falou assim: o Marco vendeu o botijão de gás, está sem gás para cozinhar, sem nada. Eu falei: pai, mas foi ele que vendeu, ele escolheu, né? Só que eu comecei percebendo durante a semana, eu pegava meu pai amuado, falei: o que foi, pai? Estou lá pensando no Marco, está sem o gás. Passou outra semana, foi, pai, está amuado, estou aqui pensando no Marco. Passou a terceira semana, estou aqui pensando, falei: o que o senhor quer fazer? Eu sei que ele está errado, mas eu queria comprar um botijão, mandar lá para ele. Aí, meu sobrinho que aqui está, o Douglas, prontamente tinha um botijão na casa dele, lá em Guarulhos. Foi lá, comprou, pegou o botijão, comprou o gás, encheu, se deslocou lá de Guarulhos, levou lá para Pirituba, levou o botijão para ele, ajudou a colocar também? Não? Ainda bem, senão você ia tomar uma surra também, viu? Isso foi quinta ou sexta-feira passada que você fez? Foi numa semana, né? Uma terça-feira. Na terça-feira, quando foi terça-feira, meu pai fomos lá. Na hora que eu entrei, cadê o botijão de gás? Quinta. Sei lá, um dia que for, cadê o botijão de gás? Eu falei: cadê o botijão de gás? Ele falou assim: me roubaram. Roubaram. Olhei o corrimão da casa do meu pai, que tinha um corrimão de alumínio assim, para descer. Eles arrancaram o corrimão. Arrancou o corrimão, vendeu. Pegou a torneira do jardim que tinha, arrancou. Não foram capazes nem de pegar os 2 contos que ele pegou, acho que na torneira, não foi capaz de comprar um tampão para tampar o negócio. Largou lá.
E eu falei assim, pai, eu sei, é seu filho, eu entendo. Mas está esquecendo de tudo que está à sua volta por conta do afeto que você tem por esse. Vamos ter que mudar a estratégia. Você está esquecendo de ser grato por tudo aquilo que Deus está dando para o senhor, por conta de um ingrato, que não está valorizando nada daquilo que você está fazendo por ele. Talvez você se identifique com essa história. Poxa, é verdade, coisa triste, né? Mas às vezes nós agimos assim, com pessoas. Nós esquecemos de ser grato pelas pessoas que cercam a nossa vida, que estão, ou bem ou mal, estão nos ajudando todos os dias ali, de uma forma ou de outra, por causa do afeto que nós temos por uma pessoa. Eu não estou dizendo de você deixar de amar essa pessoa, só não deixe de agradecer aquelas que estão sempre com você. Faça o que é certo, meu irmão, mesmo se estiver sem vontade de fazer. Eu tenho vontade, às vezes, de bater, meu irmão. Mas eu sei que eu corro um risco. Ele também corre o dele, mas eu posso correr um risco maior. Ele é mais novo, às vezes drogado. Minha vontade era vir embora, virar as costas e vir embora. Mas eu falei, vamos tentar mais uma vez. Nós fomos até um lugar chamado CAPS, que trata com pessoas que são dependentes químicos, para ver se nós conseguimos uma internação para ele. Eu queria que ele ficasse internado? Não, não queria. Eu queria que ele se recuperasse em casa. Queria que ele voltasse a estudar. Eu queria que ele mesmo se mantivesse na casa que foi dada para ele morar. Mas ele não é que é assim. Então nós vamos ter que tomar um outro caminho, fazer o que é certo, mesmo quando a gente não tem vontade de fazer. Tem hora que você fala assim, meu, é essa vida que você quer? Ah, então se mata, se vira, faz o que você quer. Mas por outro lado você olha e fala assim, não, é meu irmão, eu preciso ajudar. Porque é fácil outras pessoas tomarem decisão por você, né? O que você tem que fazer com aquele que está do seu lado. Mas quando você transporta a história para a vida da outra pessoa, aí fica difícil também. Eu sei porque às vezes eu ajo assim. O seu problema é esse? 1 mais 1, 2. 2 menos 1 igual a 1, faz isso. Mas a vida não é matemática, né, meu irmão? A vida envolve muitas coisas. Então, eu termino essa mensagem dizendo para você que Jesus seja sempre o centro da sua vida. E nunca pessoas. Você valorize, mas valorize aqueles que estão todos os dias com você, não aqueles que esporadicamente aparecem para tomar um cafezinho. Valorize mesmo. Não deixe o afeto que você tem, a preferência que você tem por uma determinada pessoa, anular a gratidão que você deve ter por todas aquelas que estão te ajudando. E você nem sequer sabe dizer um obrigado. Faça o que é certo, mesmo quando você não tiver vontade. Eu tenho certeza de uma coisa. Esse é o desejo de Deus para a nossa vida, para os nossos corações. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos cantar uma canção? Que eu não sei qual que é. Pedir ajuda aqui dos universitários. Uma música para essa mensagem, seu Heber. Tem alguma coisa em mente? Está pensando? Isso. Meus irmãos, enquanto eles pensam, eu queria que você guardasse essa mensagem no melhor lugar do seu coração. Porque em algum momento na sua vida, alguém vai querer ocupar o centro. Vai querer espirrar Jesus na sua vida. Ou talvez você queira espirrar Jesus para colocar alguém no centro. Ou alguém tentando espirrar Jesus, ou você querendo espirrar Jesus, saiba de uma coisa, seja quem for, seja o amor da sua vida, seja alguém que você deva considerar muito, nunca tire Jesus por ninguém. Nunca tire. Comece a observar à sua volta as pessoas que estão sempre te ajudando. Aquela que te dá um copo de água, aquela que talvez corta um pãozinho para você, aquela que talvez vá ao mercado, aquela que faz um almoço, uma janta saborosa para você. O que você já considerou algo mais do que a obrigação? Olhe para essas pessoas. Não supervalorize aquele que trouxe, como eu disse, um panetone para você. Valorize aquele que te dá o arroz e feijão todo dia, ou aquela que te prepara o arroz e feijão todo dia. Essas pessoas que estão do nosso lado lutando. Pessoa que
não vai chegar na sua casa para trazer um remédio, mas uma pessoa que vai estar na sua casa para te dar o remédio na hora certa. Essas pessoas que nós temos que olhar. Amém? Pode cantar. Vamos cantar essa canção junto com o Heber aqui? Vamos adorar ao Senhor, né? Jesus, tu és o centro, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus, declare essa verdade. Jesus, tu és o centro, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro, tudo aponta para ti, Jesus. Nada mais importa, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti, Jesus. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Eu sei que às vezes tornar Jesus o centro da nossa vida, tudo convergir nele, não é tão simples assim. Até porque às vezes o centro da nossa vida não está sendo ocupado por alguém. Às vezes o centro da nossa vida está sendo ocupado por nós mesmos, pelo nosso próprio eu. Eu estava dizendo esse dia para a pastora que às vezes a luta que nós temos contra o pecado, ela não é que ela é fácil, ela é difícil, mas às vezes exige uma luta ainda maior do que essa. Deixe-me dar um exemplo para que você possa entender. Às vezes a tua alma diz assim: olha, eu vou ajudar, eu vou parar de falar mal dos outros. Por quê? Para não levantar falso testemunho. Não é isso que um dos mandamentos diz? Então a alma diz assim: tá, eu vou aceitar essa ministração tua, Espírito. Eu vou parar de falar mal das pessoas, levantar falso testemunho. Só com um detalhe: quando eu falar bem delas, você fala que fui eu. Eu quero que a glória venha para mim, tá? Eu não vou levantar mais falso testemunho de ninguém, mas então, quando eu elogiar as pessoas, eu quero que as pessoas olhem e digam assim: olha, foi ele, foi ele, foi ele. E aí começa a guerra outra vez, né? Às vezes a nossa maior luta, meu irmão, interior, para colocar Jesus no centro, não é tirar pessoas ou coisas que estão no centro, mas é nos tirar do centro e colocar Jesus. Às vezes nós nos tornamos tão importantes para nós mesmos que nós não cedemos este lugar nem para aquele que nos deu a vida. Então que você possa hoje guardar essa mensagem dentro do seu coração. No melhor lugar, Jesus seja o centro. Valorize as pessoas que estão lutando do seu lado, por você.
Não deixe o afeto, o amor que você tem em demasia, se possa assim dizer por outras pessoas, anule você a oportunidade que você tem de agradecer aqueles que estão te cercando. Que você faça o que é certo, mesmo se você não tiver vontade. Amém? Vou dar a benção aqui, depois a gente termina cantando. Muito obrigado, Senhor, por esta noite e pela palavra que o Senhor nos deu a começar pela manhã. Nessa vida temos tantas coisas para aprender, inclusive com a história de Davi neste momento, que aprendemos lições valiosíssimas. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja conosco e permaneça conosco desde agora e para todo sempre. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Amém? Aleluia. Continua louvando ao Senhor. Está terminado em nome de Jesus. Um beijo para vocês em casa. Espero vocês na live de terça-feira na Escola Atos. Deus abençoe. Vão em paz. Jesus.